Olá pessoal, meu nome é Fernando Teles, eu sou economista formado pela Universidade de Brasília, tenho também certificação CEA de especialista em investimentos, sou devidamente registrado e autorizado pela CVM a prestar consultoria financeira e criei esse canal no YouTube para trazer um pouco das minhas visões dos mundos dos negócios e investimentos aqui para vocês. Nos vídeos anteriores eu trouxe alguns fundos imobiliários, vou continuar nessa série hoje trazendo o HGRE11, que é o CSHG Real Estate. Mas antes de continuar o vídeo, preciso fazer o disclaimer de que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. Você deve utilizá-lo de maneira educativa e informativa para subsidiar suas melhores decisões de investimento, tá bom? Então vou dar seguimento aqui, HGRE11, digitou esse ticker lá na corretora, já vai ter acesso a esse ativo. Se quiser negociar ou não, fica a seu critério, tá bom? Ele é um fundo gerido pela Credit Suisse Hedging Griffin, é uma das maiores gestoras de fundos imobiliários do país, extremamente sólida, com diversos fundos imobiliários disponíveis para os investidores. Tá? Taxa de administração do HGRE, ele conta apenas com a taxa de 1% ao ano sobre o valor de mercado. Tá? Taxa de administração, 1% ao ano sobre o valor de mercado. Não conta com taxa de performance esse fundo, o que é sempre bom, né? Uma redução de custos aí, de despesas para o investidor. Então vamos lá. Eu gosto sempre de falar que um fundo imobiliário nada mais é do que a junção de investidores que, através de um gestor, investe em imóveis, né, tanto de maneira direta, com a compra de imóveis físicos, quanto de maneira indireta, né, através de direitos e títulos vinculados a imóveis, né, como são fundos, né, fundos imobiliários, ou CRIs, instrumentos de dívidas vinculadas a imóveis, mas enfim. Tá? Então, um fundo imobiliário nada mais é do que uma participação que o investidor vai ter em investimentos imobiliários, edifícios em geral. No caso do HGRE, ele é um fundo exclusivo aí de lajes corporativas, tá? Um fundo que compra lajes corporativas que nada mais são do que esses edifícios modernos que a gente vê sempre nas cidades, que as empresas utilizam para alugar e colocar suas operações, seus colaboradores ali sob o mesmo teto para trabalharem em conjunto e, enfim, alcançarem seus resultados. O fundo hoje, o HGRE, conta com 17 imóveis e para entender um pouco melhor do que é o fundo, a gente precisa dividir ele, né, no que ele foi dividido, né, que foram duas estratégias. Né, de 2009, data de sua fundação, até mais ou menos ali 2018, ele tinha mais uma estratégia, eu diria até um pouco antes de 2018, mas a estratégia dele era investir em lajes corporativas, né, em escritórios menores, de maneira mais diversificada, mais ampla, né, chegou a ter participação em 27 imóveis, hoje são apenas 17, mas participações minoritárias, menores participações em imóveis menores também. Então, pegando aqui um relatório de 2013, a gente tem essa percepção melhor. Por exemplo, o fundo lá no Itaim, na Vila Olímpia, região de São Paulo, tinha aí participação minoritária, né? Aqui 8,75%, 25%, 27%, áreas de menos de 2 mil metros quadrados, em imóveis mais em maior quantidade, tá? Então essa é a estratégia inicial do fundo, de 2009 até ali da década de 2010 ali, tá? Então, são esses imóveis aqui. Tinha participação em Santa Amaro, Chácara Santo Antônio, aqui 1.500 metros, 14 mil metros, 12 mil metros, 1.400 metros. Alguns edifícios continuam no fundo até hoje, como é o caso do Paulista Star, o caso do BB Antônio Chagas também. Tinha participações em alguns fundos logísticos, né, em alguns imóveis logísticos. Tem aqui o Centro Logístico Anhanguera, mas já se desfez dessa participação, que era de apenas 5%. Tá? Então a gente tem que ter essa percepção, porque o fundo até o dia de hoje conta com alguns edifícios, né, alguns andares, algumas lajes corporativas de participações pequenas. Tá? E aí muitos investidores que recém chegam para fazer a análise desse fundo ficam sem entender isso, mas é porque originalmente o fundo tinha esse caráter, tá? Tinha algumas participações, né, de casos 100%, tá? Esses prédios continuam no fundo hoje, mas era mais nessa pegada de participações menores em diversas regiões, tanto no estado de São Paulo, tá? Na cidade de São Paulo capital ali, de regiões mais secundárias, né? A gente tem ali Alphaville também, algum tipo de participação que ainda existe hoje, interior de São Paulo, litoral de São Paulo e outras cidades, né? Participações no Rio de Janeiro, continua com uma hoje, se eu não me engano, o Teleporto,
e Curitiba e Porto Alegre também, tá? Esses dois prédios que são participação 100%, eles continuam no fundo até a data de hoje, tá? Então, a estratégia inicial era essa, e a nova estratégia que eles definiram aqui num relatório de 2018, cadê? Estratégia 2018. Aumento da exposição em ativos de qualidade e em localizações centrais, com foco na cidade de São Paulo, regiões mais dinâmicas, mais líquidas da cidade de São Paulo. Redução da exposição em ativos com baixa participação e busca por ativos com boa qualificação técnica. Tá? Isso é um outro detalhe do fundo. Aqui a gente tem a qualificação técnica. Apenas 12% do fundo, né? 12%. Deixa eu ver se a cola é isso mesmo. Eu tenho uma colinha aqui. Apenas 12% do fundo é a participação AAA, que seriam imóveis de padrão construtivo melhor, né? Imóveis de maior qualidade. 29% em single A, né? Em imóveis A, classificação. Duplo B, né? 47%. E abaixo do duplo B, né? Sem classificação, que seriam esses dois prédios, um no Brás e um no Taboão da Serra, que eu mostrei. Cadê? Esses dois aqui da foto, tá? Que por acaso são duas empresas de contact center, de call center, que alugavam e sem querer adiantar muito a história, uma até entrou em recuperação de judicial, deixou de pagar, né? Que foi o caso aqui do Edifício Alegria. Enfim, sem perder o foco, voltar aqui. Então é isso, o fundo tem participações minoritárias, olha, fundo aqui, o Brasil Interparte com participação de 1,7% apenas, Transatlântico com menos de 7%, o Centro Empresarial Senesp ali na Zona Sul de São Paulo 1,4%, e o Teleporto no Rio de Janeiro 5,5%. Isso é resquício da estratégia anterior. A nova estratégia busca participações majoritárias, né? Ou seja, de 50% para mais, para que o gestor tenha o controle de cada edifício ali e possa tomar as melhores decisões nas implementações aí do dia a dia do edifício, tá? E muita participação em padrão construtivo abaixo de A, que são prédios de menor qualidade, prédios muitas vezes mais desafiadores, que sofrem mais em momentos de baixa do mercado imobiliário, tá bom? Dando uma pincelada rápida aqui, alguns edifícios específicos. O Berrini One está aqui, 33% do Berrini One está nesse fundo do HGRE, é um padrão AAA, ali na região da Berrini mesmo. É um prédio icônico da região, hoje está com vacâncias 0%, o fundo foi comprando pequenas participações ao longo dos anos e chegou a 33%. É um edifício bastante defensivo, tá? Principalmente por estar estabelecido numa boa região, com bom padrão construtivo. Antônio das Chagas era um monousuário ali na Chácara Santo Antônio, se eu não me engano, na zona sul da capital, ali perto da Verbo Divino, que também é uma região consolidada, mas que está sofrendo bastante enfim, perdeu o dinamismo e a atratividade, né, com relação a outras áreas. Era um prédio que estava 100% locado para um único usuário, né, o chamado monousuário para o Banco do Brasil, que decidiu sair. Hoje a vacância está em 100%. Tá? Chucre Zaidan é um prédio que eles têm 100% ali na região da Chucre Zaidan. É um prédio qualidade A, ok, bastante defensivo também. Paulista Star, na região da Paulista, ali nos Jardins, padrão construtivo A, é um prédio dos anos 90 que sofreu um retrofit aí em 2013, uma reforma em 2013, e hoje está bastante competitivo. Teve vacância nos anos anteriores, mas zerou essa vacância, está em 0% hoje. E ok, né, uma boa participação do fundo. Torre Martiniano foi uma compra que eles fizeram em 2018 ou 2019 com uma nova emissão, né, um dinheiro novo que entrou no fundo. Fizeram a compra da Torre Martiniano. Na época, R$10.000 o metro quadrado, né, novamente 2018 ou 2019. E compraram esse prédio vago com a necessidade de reforma, na expectativa de fazer uma reforma rápida e logo menos, o quanto antes, né, fazer a locação integral desse prédio. Só que esse prédio ficou desde 2018 ali, 2019, quando foi feita a aquisição, até esse ano, início do ano, vago, tá? Agora, finalmente, né, depois aí desses 5 anos, mais ou menos, o fundo teve alocação de mais da metade do seu espaço para o Hospital Sírio-Libanês. Esse Torre Martiniano ele fica bem ali atrás do Shopping Pátio Paulista, tá? Perto da Avenida Paulista, para quem conhece a região de São Paulo ali, do lado do Beneficência Portuguesa. É uma boa região, tal, mas
como ele estava em reforma e a obra atrasou, era para ter sido entregue no final do ano passado e ainda não foi, mas já há possibilidade de locação, né? Inquilinos já se instalaram lá. É um prédio que se recuperou aí e que tem tudo para ser um bom prédio, eu acredito que sim, está numa boa região, sofreu retrofit, uma modernidade aí foi incluída na sua estrutura. Então, acredito que é um prédio que ao longo desses últimos 5 anos sofreu, mas que não deve apresentar problemas maiores aí ao longo dos próximos anos. Faria Lima é uma região com vacância zero, é um edifício que eles têm lá, uma participação pequena, 17,5%, também no, na região, é a região de mais alto aluguel hoje, tá? Mais dinâmica de São Paulo, então também não vejo como um prédio de grandes problemas. O edifício TOTUS, ali na Zona Norte, na Avenida Brasleme, é uma das principais avenidas da Zona Norte, perto do metrô Santana, perto ali do Center Norte, Campo de Marte. É um padrão construtivo AAA, com contrato com a TOTUS, né, empresa de tecnologia, até 2027. Mas é uma região que não tem muita oferta, né, de um padrão construtivo AAA. Então é um prédio bastante defensivo, é uma zona boa que muitas vezes não tem o foco, né, é deixado um pouco de lado, mas que é uma região bastante dinâmica e bastante forte da capital de São Paulo. Edifício Alegria, no centro de São Paulo, ali no Brás. Como eu disse, dei uma pincelada anteriormente, é um edifício que sofreu com o inquilino que estava lá. Era uma empresa de call center, que são empresas que estão sofrendo bastante aí com as mudanças tecnológicas e por serem reconhecidamente, por prestarem um serviço que muitas vezes incomodavam os clientes, né? Não era um serviço muito bem feito, enfim, estão pagando preço por isso hoje. Acabou que refletiu no fundo, que ficou esses meses, últimos anos aí sofrendo sem receber o aluguel, né? Mas nos últimos meses teve toda a situação resolvida, acabou recebendo uma indenização, né, multa, os aluguéis devidos aí por parte da empresa, e decidiram vender, né? O fundo decidiu vender esse edifício aí, muito provavelmente vai sair aqui da carteira de imóveis do HGRE nos próximos meses. Sercom Tabuão, também a região secundária da cidade de São Paulo, ali no Taboão da Serra, também locado o inquilino, uma empresa de call center, tá? Então pode ser, como o padrão construtivo, a classificação, né, não determinada aqui, um padrão construtivo inferior, e é um prédio que no futuro também pode ser que traga alguns desafios para o fundo. Tá? A Torre Jatobá ali em Alphaville, nesse momento aqui é o relatório de julho de 2023, está com a vacância de 40%, mas no próprio relatório aqui eles falam que o inquilino atual lá já notificou que deseja sair, o fundo está tentando convencer o inquilino do contrário, muito provavelmente vai ter que dar algum benefício, algum desconto, algum tipo de carência na renovação desse contrato, né, para que o inquilino não saia, mas pode ser mais um edifício que traga alguns problemas aí em questão de vacância para o fundo. E aqui os outros 3 edifícios, né, em mercados menos dinâmicos, tá bom? Fora de São Paulo, como os mercados são menos dinâmicos, muitas vezes dependentes do setor público, né, das estatais, enfim, do governo em geral, e no caso do Rio de Janeiro, dependente também do setor de petróleo, né, do ecossistema de petróleo, tanto fornecedores quanto a Petrobras, enfim, são mercados menos dinâmicos e que muitas vezes são mais desafiadores também, apresentam níveis de vacância maiores, tá? E é o caso que a gente verifica, o Teleporto no Rio de Janeiro está com a vacância de 20% e o Guaíba, Torre Guaíba lá em Porto Alegre, 62%, tá? Então, esses basicamente são os imóveis e a condição atual e a condição passada, a estratégia anterior do fundo. Aqui, jogando no Maps, esses pontos vermelhos são os edifícios do fundo, tá? Com exceção desses outros aqui com H, que são hospitais, né? Esses pontos vermelhos com a bolinha branca aqui são os edifícios do fundo. Então a gente tem o CEBOP aqui em Alphaville, uma região difícil, é o que eu falei, o inquilino atual deseja sair, mas enfim, o fundo vai ter que saber lidar com isso, né, os gestores. Aqui o Sercom Tabuão também, uma região desafiadora, que muito provavelmente é um edifício que vai sair, né, adotando essa nova estratégia de mudança para zonas mais dinâmicas, mais primárias da capital de São Paulo e com edifícios de melhor padrão construtivo. Eu acredito que em algum momento deixe de fazer parte do portfólio de fundo, o Sercom Taboão da Serra. E aqui focando mais
para o centro de São Paulo, as diversas outras participações, tanto aqui na Faria Lima, aqui mais em cima, na região da Berrini, Chucre Zaidan, Chácara Santo Antônio. Daqui para baixo são regiões menos dinâmicas, tá? Mas também o fundo não tem grandes participações aqui. E aqui o Paulista Towers nos Jardins, Torre Martiniano, próximo ao Pátio Paulista, do lado do Beneficência Portuguesa, e o edifício Alegria aqui no Brás, tá? Então, basicamente, essa é a visão da distribuição dos imóveis do fundo em São Paulo, tá? Lembrando que tem o GVT em Curitiba, o Torre Guaíba em Porto Alegre e o do Rio de Janeiro, que é o Teleporto, tá bom? Dando prosseguimento, o fundo tem, né, bastante imóveis, são 17 imóveis no total, então a gente tem essa percepção de diversificação, né? A gente acredita que ele tem uma diversificação bastante ampla, né? Quando a gente olha assim, a gente imagina que o fundo seja diversificado. Mas quando a gente olha para os números da receita, a gente percebe que 76%, ou seja, mais de 3/4% da receita total do fundo é proveniente de apenas 5 imóveis, né? Os 5 imóveis nas regiões mais dinâmicas da cidade de São Paulo e de padrão construtivo melhor. Talvez por isso, né, essas percepções que o fundo teve, dos problemas que enfrentou ao longo dos anos, levou os gestores a perceber que esse tipo de estratégia deveria ser a estratégia a ser seguida, porque aparentemente os edifícios que dão resultado são os edifícios de melhor padrão construtivo nas regiões mais dinâmicas, né? São edifícios mais resilientes, principalmente em momentos de baixa do ciclo de mercado imobiliário, tá bom? Então, os 5 principais edifícios estão aqui: Chucre Zaidan, 21,7%. O TOTUS é o principal edifício do fundo hoje, AAA ali na região, na zona norte de São Paulo, Avenida Brasleme, com quase 27% do faturamento. O Martiniano está se recuperando agora, está com 7% de faturamento, mas provavelmente vai aumentar essa participação ao longo dos próximos meses e tem tudo para ficar aqui por volta dos 14%. Na verdade, o Sírio-Libanês entrou com um período de carência, tá? Então não está pagando o aluguel ainda, mas isso tudo vinculado a uma reforma que eles vão fazer, tá? Mas já entra como receita aqui no regime de competência, mas ainda não é caixa para o fundo, tá? O fundo vai receber isso, deu uma carência de 13 meses em troca da reforma, né, das implementações que o inquilino vai fazer lá no prédio como melhoria. Paulista Star, 10%, e o Berrini One, que é um prédio icônico ali na região da Berrini, 10,7%. Os outros são participações menores de faturamento. Aqui o da Faria Lima proporcionalmente é maior também, né, com relação ao seu valor patrimonial. Enfim, e tem 2 edifícios aqui que estão com a participação, o faturamento zerado, que é esse terceiro amarelo, que seria o edifício Alegria, que é o que teve o inquilino lá em recuperação judicial, call center, que deixou de pagar, e que é um prédio que também foi feito um acordo para venda. E aqui em cima, o quarto azulzinho, 1, 2, 3, 4, Antônio das Chagas, que era um monousuário do Banco do Brasil, que deixou, então o faturamento foi a zero também, tá? Aqui uma relação da vacância e do tamanho dos prédios. O tamanho do círculo corresponde à metragem quadrada, aí, a área dos edifícios do fundo. E temos aqui embaixo a vacância, né, de 0 a 100%, e a participação no fundo em cada imóvel de 0 a 100%. Aqui a gente percebe, né, isso aqui é do final de 2022, dezembro de 2022, é um relatório mais elaborado, o pessoal colocou esses dados aqui. Até o ano passado, né, no ano passado, os principais imóveis que carregavam o resultado do fundo para baixo, né, com uma taxa de vacância alta, eram justamente o Martiniano, que foi recém-locado aí para o Sírio-Libanês, o Antônio das Chagas, que era o monousuário Banco do Brasil, Torre Guaíba, lá em Porto Alegre, que é um mercado menos dinâmico, a Torre Jatobá, aqui por volta dos 40% de vacância, que é o imóvel em Alphaville, e os outros com a vacância já dentro da média de mercado aí, os outros todos os edifícios, tá? Aqui a gente tem que salientar também esse círculo grande todo azul escuro aqui, são os edifícios agrupados como monousuários, tá? Todos os edifícios que estão alocados aí para um único usuário. É um fator de risco adicional do fundo, tá? Como a gente pode ver, tem uma grande área para monousuários
e é um risco adicional porque a volatilidade aumenta caso o inquilino, né, o inquilino decida sair do edifício. Obviamente ele vai ter que pagar uma multa, né, caso saia antecipadamente, e ele tem que fazer o aviso prévio, mas é aquela coisa, né, a partir do momento que ele sai do edifício, o edifício fica totalmente vago e aí a receita, o faturamento do fundo naquele edifício vai de 100% a 0% muito rápido, tá? Então isso tudo é um fator de risco adicional do fundo, adiciona mais volatilidade, mais imprevisibilidade aos resultados, tá? Como fundo imobiliário, eu acredito que tenha que ser um instrumento financeiro que dá uma previsibilidade maior, né? O investidor deve se basear ali nas rendas mensais recorrentes, normalmente é isso que ele quer. Eu prefiro fundos sempre mais estáveis com menos risco, tá? Mas não é certo nem errado, são perfis de risco diferentes. Tem investidor que vai gostar de assumir mais risco nesse tipo de situação, na expectativa de ter um retorno maior também, tá? Então é isso aqui por esse slide. Então a gente teve uma visão geral aí dos imóveis do fundo, tem essas particularidades que agregam um pouco mais de risco ao fundo. E aqui olhando a estruturação financeira, né, a estrutura de capital do fundo, a gente percebe que o fundo não tem problema nenhum em sua estrutura de capital, tá? Ele tem apenas uma pequena dívida de 69 milhões, que é um CRI vinculado à compra do edifício Chucre Zaidan, mas que frente ao seu patrimônio líquido, né, ou ao total de ativos do fundo, responde por menos de 4%, tá? Então, a estrutura de capital bastante robusta, e conservadora, sem maiores problemas aí nesse sentido. Deixa eu ver só se faltou alguma coisa. Trazer um pouco aqui da rentabilidade aqui, da taxa de vacância, minto. Taxa de vacância desde 2008 está na faixa aí dos 20%. Hoje a média do mercado paulistano eu acho que está em 26% ou um pouco abaixo disso. E desde 2018 o fundo apresenta essa vacância relativamente alta, né? A gente percebe alguns fundos na bolsa aí com vacância zero ou próxima disso. Esse fundo HGRE tem também essa particularidade, uma vacância maior, justamente é reflexo, né, dos prédios em zonas secundárias, do período de pandemia, e das classificações de qualidade de duplo B para menos também, que são mais da metade aí do portfólio do fundo. E outro ponto que a gente precisa destacar aqui, dos inquilinos, né, exposição por locatários, mais 50% estão apenas em 2 inquilinos. É outro fator de risco aí que o fundo tem. Tá? 29% da TOTS, nesse monousuário que ele tem ali na Zona Norte. O prédio é muito bom, mas está exposto a um único usuário, que se deixar decidir sair, né, a receita vai a zero. E outro uma participação bastante relevante da Vivo, que é um perfil de crédito muito bom. A Vivo é uma empresa gigantesca e com um fluxo de caixa também muito forte. Score de crédito muito provavelmente AAA aqui no Brasil. Mas se decidir sair também, pode deixar o fundo com um edifício vago aí até alocar, com os resultados impactados, tá? Então, era isso. Vamos ver rentabilidade aqui do HGRE ao longo dos anos, desde sua criação em 2009. A gente tem a linha amarela, que é o rendimento absoluto HGRE. Vou aumentar um pouco aqui para vocês. A linha cinza, que segue mais ou menos a linha amarela, é o IFIX também, provavelmente retorno absoluto. Tá? Retorno absoluto nada mais é do que o ganho de capital, a valorização dos imóveis, mais os aluguéis recebidos e reinvestidos, tá bom? Então, a gente pode perceber aqui, né, se for comparar com essa linha mais uniforme que é o CDI ao longo desses anos, a gente percebe que o investimento em fundos imobiliários, de preferência, deve contar com o reinvestimento dos aluguéis, né, dos dividendos, dos proventos recebidos por parte do investidor. Sei que muitos investidores optam por fazer o consumo desse aluguel recebido, dessa renda recebida, mas apenas a valorização de capital, a valorização do imóvel ao longo dos anos, ela não é suficiente para bater o CDI. Então, se você quiser ter uma performance relativamente superior, né, obviamente nada é garantido, mas em muitos fundos a gente verifica esse padrão de que o retorno do fundo com o reinvestimento dos aluguéis normalmente
é superior ao CDI dos períodos, né, em questão, analisados, é ideal que o investidor faça esse tipo de reinvestimento, tá? E aqui também é bom salientar que mesmo o HGRE, ao longo desses anos todos, com mudança de estratégia, né, saindo de uma estratégia mais pulverizada em imóveis de menor qualidade e em base mais diversificada, em um número maior de imóveis, para outra estratégia, né, de buscar participações maiores em imóveis de maior qualidade, em zonas primárias aí, né, principalmente da cidade de São Paulo, o fundo conseguiu bater o CDI ao longo desses anos, tá? Por mais risco que tenha apresentado também nesse tempo. Hoje o rendimento está aí na faixa do 0,6% ao mês. Um fundo imobiliário normalmente ele é cotado em bolsa, sua precificação na cota ela embute uma percepção de risco maior, tá? Então, se a taxa de juros está, sei lá, 13%, é provável que o fundo seja avaliado, que esse rendimento aqui, né, que aí seria rendimento do fundo, o dividendo mais a inflação, né, a percepção da inflação embutida, daria mais aí dos 13%, tá? Por conta da percepção do risco, da dinâmica do fundo imobiliário que ele tenha esse tipo de precificação aí, tá? Então hoje a cota tá pingando, né, como diz o jargão no mercado, tá pingando aí mais ou menos 0,6% ao mês do valor investido. Já esteve 0,7, às vezes dá uma porradinha a mais por conta de uma venda de algum imóvel específico, tá? Esse fundo tem uma característica muito grande que é essa, ele renova muito o portfólio historicamente, tá? Ele faz novas aquisições, assim como vende antigas participações, tá? Então, de tempos em tempos, em algum mês ou outro, você vai ter um resultado acima da média aqui. Normalmente é por isso, porque o fundo fez a venda de um determinado imóvel, apurou um ganho de capital e decidiu distribuir um valor a mais aí para os investidores. Normalmente a gente vai perceber esse tipo de movimentação tanto em junho quanto em dezembro. Deixa eu voltar aqui, ó, rendimento por cota. Tanto em junho quanto em dezembro, porque o fundo imobiliário, por lei, ele precisa distribuir até 95% do seu resultado nesses períodos semestrais, né? Até o final do primeiro semestre, segundo semestre do ano. Então, em junho e dezembro, normalmente os fundos fazem uma distribuição adicional aí com relação aos outros meses do mês, tá? Prática usual do mercado também, a gestora tentar uniformizar o rendimento distribuído. Ó, você vê que o resultado do fundo é mais volátil do que o rendimento distribuído. Por exemplo, aqui o resultado está nesse círculo branco, né? Então, ao longo de 2022 até 2023, né, o fundo teve resultados aí mais voláteis, 57 centavos, aí aqui 2,40 centavos, R$ 2,40 por cota, 62 centavos, 53. E esse resultado é mais volátil do que o rendimento distribuído em si, né, que ficou aí na base dos 78 centavos estável, e aí em dezembro um adicional, 78 centavos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho também um adicional, que por lei o fundo precisa distribuir os resultados acumulados, né, até 95% dos resultados acumulados. E aqui em julho já voltou para 78 centavos. Tá? Então essa toda é a dinâmica do HGRE especificamente. Aqui é o relatório final. Então é isso. Aqui é um relatório de 2013, desculpa. Então é isso, já acho que dei uma visão bastante ampla aí de como é o funcionamento, quais as estratégias da equipe do HGRE, para você, investidor, ter essa percepção e ver se te agrada ou não. E vou fazer minhas conclusões agora. Então, é isso. Gostaria de trazer também aqui as diferenças de estratégia, né? A estratégia anterior, né, pré-2018, ela tinha foco em lajes pequenas médias, propriedades pulverizadas, chegou a estar em 27 imóveis, hoje são apenas 17, e participações minoritárias, muitas vezes abaixo mesmo dos 10%, tá? Essa estratégia embute um risco maior, né? Por quê? Porque, lajes menores normalmente atraem empresas menores, que normalmente são inquilinos com perfil de crédito mais frágil e, consequentemente, expõem o fundo a um maior risco, né? Uma volatilidade maior, uma imprevisibilidade maior, né? É mais provável que um inquilino com um perfil de crédito mais frágil deixe de pagar seus aluguéis, né, repentinamente. Então, expõe o risco, esse tipo de estratégia expõe o fundo a esse tipo de risco.
E a falta de controle, né, tem dois problemas principais aí. Em primeiro lugar, sem controle, você não consegue direcionar, não consegue decidir, né, para onde você vai levar o edifício. Então, se você quiser fazer uma reforma, mas os outros proprietários não quiserem, não tiverem capacidade financeira para fazer esse tipo de reforma, para manter o prédio competitivo naquela região em que ele está inserido, muito provavelmente você não vai fazer e aí vai perder a atratividade aí do prédio com relação aos inquilinos, né, que tem outras regiões e diversos outros edifícios à sua disposição no mercado, né, e vão buscar sempre o melhor custo-benefício. Então tem esse primeiro risco, né, a falta de controle não permite você direcionar para onde você quer levar o edifício, né, tomar as decisões ali que você quer. E tem a própria competição interna, tá? Quando você tem uma participação pequena no edifício, muito provavelmente outros proprietários vão ter também outras participações pequenas. Então, suponha que um edifício tenha 10 proprietários, né? Se um deles, né, não tem uma mesma estratégia do que um fundo, ele tem apenas aquela laje corporativa naquele edifício específico, muito provavelmente boa parte da renda dele é derivada daquele aluguel, e aí ele vai fazer de tudo para não ter aquele espaço vago, né? E aí pode ser que ele diminua o preço do seu aluguel para atrair, né, ou outros inquilinos do próprio prédio, né? Isso tudo pode gerar um aumento da vacância e uma redução do faturamento, né? O aluguel cobrado, né, numa guerra de preços dessa, muito provavelmente vai diminuir, né? Então tem esses dois problemas e ao longo do tempo, muito provavelmente eles perceberam a dinâmica desse tipo de estratégia e resolveram mudar para a estratégia pós-2018 aí, de aumento da exposição em ativos de qualidade em localizações centrais, com foco na cidade de São Paulo, em regiões mais dinâmicas, mais líquidas, e redução da exposição em ativos com baixa participação, busca por ativos com boa qualificação técnica, tá bom? Então, visto tudo isso, chegamos às conclusões. O HGRE, a meu ver, ele é um fundo de resultados mais voláteis, né, por todos esses motivos que eu citei aqui, né? Ele tem a prática de compra e venda frequente dos edifícios, né? Isso tudo gera ganhos ou perdas de capital em determinados meses, e isso também, né, o ganho de capital leva a um recolhimento dos impostos, tá? Ou seja, um dinheiro que está indo para o governo, que poderia estar investindo, rendendo, mas que vai para o governo. Então, aquela quebra na composição da taxa de juros, né, no fator composição aí de longo prazo da taxa de juros. E também tem uma variação maior dos resultados, tanto pelo ganho de capital que ele vai ter no mês, que no outro não vai ter, né, isso gera uma volatilidade, quanto pelo fato dele vender um imóvel em um determinado mês, no mês seguinte, aquela renda que era paga, que era gerada pelo imóvel específico, foi vendido, não mais existirá, né? Então, essa é uma prática que prejudica a previsibilidade do fundo e a gente, como investidor, fica muitas vezes sem saber quais os imóveis que vão estar no fundo nos próximos meses ou anos, tá? Então, isso tudo é um problema para previsibilidade, que acho que é um dos pontos fortes que um fundo imobiliário tem que ter, tá bom? Possui histórico recente de alta taxa de vacância, tá? Muitos imóveis monousuários, de posições minoritárias e ativos com padrão construtivo inferior, né? O duplo B e abaixo são quase 60% dos imóveis, tá? E isso num mercado menos aquecido que a gente viveu aí desde a pandemia, afeta diretamente os resultados do fundo, porque a gente percebe o evento, né, do flight to quality, né? As empresas vão migrar dos prédios, né? Suponha que todos os prédios tenham vacância, né? Todos os prédios assim elevem o nível de vacância. Muito provavelmente isso vai gerar uma guerra de preços em um certo sentido, tá? Não aquela guerra ferrenha, mas prédios em áreas mais nobres, para cobrir essa vacância, né, os proprietários vão reduzir os preços e o que vai melhorar é a percepção de custo-benefício, né? Você vai ter aí um prédio de melhor padrão construtivo a um preço mais competitivo no mercado. Isso gera o flight to quality, que é a migração das empresas dos prédios, né, em áreas secundárias, padrão construtivo inferior, para os prédios, para os edifícios em situação oposta, né? Melhores regiões e prédios de maior qualidade, tá? Esse é o famoso flight to quality, é uma coisa que acontece principalmente nos mercados, nos momentos que o mercado está menos aquecido, tá? Também aparência de diversificação, como eu disse, tem 17 imóveis, mas apenas 5 deles representam 76% do faturamento,
Tá? Esse é um ponto adicional de risco aí para o HGRE. E as mudanças do fundo, como a gente viu, irão levar algum tempo para se consolidarem. Não é bom nem ruim, é o que é, mas embute mais risco, né? Que pode se pagar ou não. Como a gente viu, a estratégia foi mudada lá em 2018 e são 5 anos já passados, não conseguiu ser não conseguiu ser totalmente implementada ainda. Obviamente, a gestão não vai sair vendendo seus imóveis a qualquer preço, né? Principalmente no mercado que a gente viveu de pandemia, que os preços estavam deprimidos. Isso é bom, tá? Não é ruim. É melhor fazer essa mudança de estratégia de maneira paciente, né? E de maneira inteligente, sem essa ânsia. Mas é isso, eu só estou colocando aqui que realmente vai levar algum tempo para que a gente possa entender o funcionamento, a nova dinâmica dessa nova estratégia. Tá bom? Eu prefiro esperar para ver os resultados antes de alocar capital no HGRE. Obviamente o HGRE, né, tem bons imóveis, mesmo que 5 deles apenas representem 76%, são 5 imóveis, né? Boa parte dos fundos imobiliários de exposição do mercado aí tem isso, tem 5, 10 imóveis. Então, a meu ver, pode fazer sentido colocar o HGRE numa carteira bem diversificada, mas eu não sei se eu teria, pelo desafio que ele encontra nesse momento, pela percepção de risco maior que ele possui, eu não sei se é um fundo que eu alocaria exclusivamente, né? Não sei se eu compraria apenas HGRE, se eu fosse querer ter uma pequena exposição só em setor de lajes corporativas em minha carteira, tá bom? Então essa foi a visão geral do HGRE, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido relativamente informativo, tenha trazido alguma visão diferente da sua percepção aí como investidor que você já tinha. Não é uma recomendação de investimentos, e se esse vídeo agregou de alguma maneira para você, eu vou pedir para você deixar o like aqui no canal, se inscrever também. Eu estou sempre trazendo conteúdo, eu sei que é um conteúdo mais denso, talvez não atinja o grande público, mas é o que eu gostaria de ver, é um conteúdo mais técnico, e se é o que eu gostaria de ver, é o que eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção, veja os outros vídeos aí do canal e até a próxima, galera. O Fernando vai ficando por aqui, né? Eu sou o Fernando Teles, vou ficando por aqui. E bons investimentos, galera. Desconectado aqui. Hoje é sexta-feira, aproveitem o fim de semana.